Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana Bispo do blog Sonho de Livros e hoje eu vim falar com vocês sobre Tarde Demais, da Colleen Hoover. Só lembrando que esse livro não é recomendado para menores de 18 anos, porque ele aborda temas muito pesados, ele fala sobre drogas, agressão física, violência sexual. É uma leitura muito forte. E se você é sensível a esses assuntos, não leia. Inclusive, esse é considerado o livro mais pesado da Colleen Hoover. A Sloan é uma jovem universitária que está presa num relacionamento há 2 anos já com o Asa Jackson, que é um traficante, o maior traficante dentro das universidades da região. E ela está presa nesse relacionamento com ele por causa do irmão, que é deficiente. O irmão dela tem vários distúrbios que fazem com que o tratamento dele, além de ser especial, seja extremamente caro, e a Sloan não tem dinheiro para financiar esse tratamento dele. A Sloan nunca teve uma vida muito fácil. Desde muito nova, ela teve que criar o irmão, porque a própria mãe dela... A gente não pode nem chamar a mãe dela de mãe na realidade, né? Porque a mãe dela era totalmente ausente, o filho precisava de cuidados especiais e quem cuidava era a Sloan, mesmo sendo mais nova, então ela passou toda a infância e a adolescência, uma parte da juventude, cuidando desse irmão. Então, ela nunca namorou ninguém, nunca beijou ninguém, não tinha amigos, porque ela não tinha tempo para isso. Até que numa época da vida dela, o Asa Jackson aparece como um anjo e decide ajudá-la. E aí que a Sloan tem um envolvimento com o Asa e depois de um tempo ela descobre que o Asa é um traficante de droga. E aí ela termina com ele, porém um tempo depois a Sloan recebe a notícia de que o governo não vai mais bancar o tratamento do irmão dela, que é muito caro. E é quando a Sloan se rende e decide voltar para o relacionamento com o Asa. Então, nos dias atuais, ela está namorando e morando com o Asa Jackson, o irmão dela está internado, recebendo tratamentos, e a Sloan está fazendo faculdade e tentando conseguir uma vida melhor. A Sloan tem uma vida totalmente conturbada morando com o Asa Jackson. Eles não moram sozinhos. A casa do Asa Jackson é um point, na verdade, de encontro entre traficantes e conhecidos de traficantes. Então a Sloan vive o tempo todo com medo. Até então que no determinado dia ela conhece o Carter na universidade e eles criam um certo tipo de vínculo. Porém, a Sloan descobre depois que esse Carter está envolvido também com drogas e, pior ainda, envolvido com o Asa Jackson. Acontece que o Carter é um policial disfarçado e ele está dentro de uma operação para pegar o Asa Jackson e seus comparsas. E aí ele se infiltra na casa do Asa Jackson, se torna um dos traficantes mais próximos do Asa e, consequentemente, fica bem mais próximo da Sloan. A Sloan, depois que descobre isso, fica super decepcionada porque ela achava que o Carter fosse totalmente diferente do Asa, mas ela não deixa de perceber que o Carter é completamente diferente do Asa em todos os sentidos. Tudo que a Sloan quer, na realidade, é juntar um bom dinheiro para poder fugir e morar em outro lugar, só ela e o irmão. E aí a gente vai vendo o desenrolar dessa história, vai ver o Carter sendo infiltrado nessa operação, acompanha a vida do Asa Jackson, que é péssimo, e também a gente começa a descobrir como a relação dela com o Asa é uma relação completamente doentia. O livro é narrado pelas 3 pessoas, então é o Asa Jackson, o Carter, que na verdade é o Luke, e a Sloan, e as narrativas vão alternando entre si. Eu vi muita gente falando que esse era um dos piores livros da Colleen Hoover pelo fato dele ser extremamente pesado e dele relatar cenas fortes de estupro, violência doméstica, mas sendo bem sincera, eu achei o livro realista. A Colleen Hoover fez questão de não esconder como é o relacionamento com um traficante, e principalmente um traficante louco, porque o Asa Jackson ele é doente da cabeça, as coisas que ele faz são surreais. O livro vai mostrar também como era a infância do Asa Jackson, então o relacionamento dele com o pai, com a mãe. Mas, gente, não é desculpa para ele se tornar o que se tornou. Ele virou realmente um monstro. As coisas que ele faz nesse livro aqui não são perdoáveis. De verdade, não são perdoáveis. Esse livro também deixa bem claro como a visão que o Asa Jackson tem das mulheres é completamente distorcida por causa do relacionamento que ele via entre o pai e a mãe dele. Nesse livro ele trata as mulheres como um lixo. Eu não recomendo esse livro para qualquer pessoa.
Ele é bem pesado, pesado que eu digo em questão de conteúdo, né? Apesar da história ser horrível, horrível mesmo, muito trágica, eu achei o livro show. A Colleen Hoover conta no comecinho do livro que ela não ia publicar. Na verdade, ela começou a escrever os capítulos desse livro como uma válvula de escape, uma válvula para desbloquear a mente dela quando ela não conseguia escrever ou estava travada em outra história. E que ela disponibilizou por disponibilizar mesmo numa plataforma gratuita os primeiros capítulos. E acontece que o pessoal gostou demais da história, então ela resolveu continuar. E foi assim que ela fez esse livro. Mas tenho que falar que eu não gostei de uma coisa e eu vi muita gente reclamando também. Eu achei que tinha sido coisa da minha cabeça, mas vi muita gente reclamando. Esse livro tem muitos epílogos e prólogos. É epílogo, é prólogo, epílogo do epílogo. São muitos epílogos. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, esse livro tem 380 páginas. Das 380, a história mesmo acaba lá nas páginas 280, 290, por aí. Então, é muita coisa, gente, ó. Só isso aqui são os epílogos e prólogos. Eu achei um exagero. Por mim, ela poderia ter acabado no final mesmo. Talvez ter colocado só o prólogo, mas ter acabado ali. É só por esse motivo que eu não vou dar 5 estrelas. Na verdade, tem 2 outros motivos. O primeiro é porque a Sloane só consegue se salvar quando o Carter aparece, e isso faz com que ela fique extremamente dependente do Carter, né? Não que ela não seja guerreira para lutar por si só, mas é que teve que aparecer o Carter para ela decidir mudar de vida, enfim. E eu acabei não gostando muito disso. Não gostei também do fato de que o Carter e ela se arriscaram demais. Às vezes dentro de casa mesmo, eles mal podiam conversar, porque o Asa era extremamente enciumado, ele não queria que ninguém olhasse ou falasse com ela. E eles se arriscavam dentro da própria casa do Asa Jackson. O livro, tirando esses 3 fatores, é incrível mesmo. Se você não tem sensibilidade a esses assuntos que eu te falei, se você suporta tranquilamente assuntos pesados, leia, porque vale muito a pena. Um trechinho que eu separei, que eu gostei pra caramba desse livro. Eu queria que fosse tão fácil quanto parece, mas não é apenas por minha causa, e ninguém, a não ser eu, vai poder mudar isso. Cara, eu dou nota 4 pra ele. Eu achei ele realmente incrível. Os meus livros favoritos dela continuam sendo Todas as Suas Imperfeições e o É Assim que Acaba. Mas esse livro não deixa de ser maravilhoso também. Eu só vou dar 4 estrelas por conta desses 3 pontos aí que eu falei pra vocês. Mas vale muito a pena a leitura. Eu achei a história extremamente realista. A Colleen Hoover não faz questão nenhuma de esconder como é a vida dessas pessoas que estão no meio do tráfico. É uma vida pesada. Não é água com açúcar. O ambiente é ruim, é arriscado. E, cara, sem palavras. Só leiam e leiam sabendo que vocês vão sofrer muito. Só isso que eu posso falar. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque dessa forma você ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!